O lançamento do programa Mais Energia Santa Catarina é um marco na questão das energias renováveis no Brasil, principalmente para as PCHs. É o primeiro governador, o primeiro governo de estado que tem um compromisso com o licenciamento ambiental dos projetos de pequenas centrais hidrelétricas e, mais do que isso, com a sua viabilização, tanto em termos de aquisição dessa energia pela concessionária distribuidora local, a Celesc, quanto em termos do financiamento através do BRDE e do BADESC, quanto em termos da questão da outorga dos recursos hídricos. Um conjunto de órgãos do Estado de Santa Catarina, sob a coordenação do secretário do Desenvolvimento Sustentável, Carlos Chiodini, elaboraram esse programa e ele será implementado pela coordenação do Dr. Gerson Bart, que é o diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Está de parabéns o governador Raimundo Colombo, a sua equipe. Estão de parabéns os catarinenses, porque neste momento de crise é que se vê a criatividade e o compromisso com o emprego dos administradores públicos. Não consigo deixar de lembrar de Franklin Delano Roosevelt, nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, durante a crise de 1929. Foi nesse momento, quando todo mundo reclamava da crise, que ele lançou um grande programa de energia nos Estados Unidos, tanto para a distribuição da energia no meio rural, quanto através da implementação de novas hidrelétricas. Está de parabéns o povo catarinense. Tomara que todos os governadores de estado, todos os secretários de meio ambiente e de desenvolvimento sustentável, porque este devia ser o nome das secretarias de meio ambiente, deveriam chamar secretarias de desenvolvimento sustentável, porque ninguém aqui quer que o homem seja a última espécie da Terra e nem também a primeira a ser extinta. Temos que aprender com a encíclica papal Laudato Si, do nosso Papa Francisco, ler atentamente essa encíclica e ver que lá não há nada, nenhum momento em que se propõe um mundo sem homens, sem mulheres, nem tampouco um mundo desprovido de qualquer ambiente. Então é preciso, nesse momento, reconhecer, e isso a Abra PCH faz de peito aberto e faz com muita satisfação. Todos os nossos diretores, conselheiros que estavam lá no lançamento do programa foram unânimes. Que atitude acertada, que planejamento, que ordem unida que foi dada pelo governo a toda a base dos órgãos envolvidos. Energia é muito sério, é um assunto muito sério para ser deixado apenas com alguns iluminados em Brasília, distantes da realidade. É um assunto que envolve a todos, a cada família, porque se a energia continuar sendo administrada por meia dúzia e subir no valor que está subindo, serão os trabalhadores brasileiros que irão perder os seus empregos. Serão eles que não conseguirão manter seus empregos, porque as nossas empresas terão custos inadmissíveis, custos insuportáveis. Então a EPE, a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia,
precisa olhar para os outros países, precisa comparar as tarifas que eles têm e as tarifas que nós temos aqui, porque não adianta a presidente Dilma querer fazer um programa de exportações, como agora estão fazendo, ela lançou ontem o programa, se as nossas tarifas forem, presidenta Dilma, as mais caras tarifas do mundo. As mais caras tarifas de energia do mundo são as do Brasil. Então esse assunto é sério demais, já erramos bastante, já erramos tudo que tínhamos direito de errar nessa área. E os governadores dos estados, sim, precisam ser ajudados. O Ministério de Minas e Energia precisa repassar recursos, sim, para o licenciamento ambiental, para os órgãos de licenciamento ambiental estaduais. O Ministério de Meio Ambiente, sim, precisa repassar recursos para os órgãos de meio ambiente dos estados, para que eles contratem pessoas e treinem essas pessoas e treinem esses técnicos com a quantidade que são necessárias. Presidenta Dilma, por favor, se tiver alguém da sua confiança me ouvindo, por favor, que encaminhe para a senhora o seguinte dado. Em Santa Catarina nós temos 433 projetos de pequenas centrais hidrelétricas e de centrais geradoras hidrelétricas de pequeno porte, esperando apenas licenciamento ambiental. No Paraná são 253. No Paraná temos 5 funcionários nessa área com o cabelo mais branco que o meu, se aposentando. Não é possível o governo federal continuar insistindo nessa política errônea de centralizar tudo, de só querer ter o comando de tudo, porque não há como administrar um país de 200 milhões de habitantes, que é um continente, lá em Brasília. Os governadores precisam seguir o exemplo, precisam ser estimulados a seguir o exemplo do governador Raimundo Colombo e precisam pôr em prática, sim, planos emergenciais para aprofundar o seu comprometimento com as energias renováveis. Chega de importar petróleo, presidenta. Chega de importar petróleo para tocar, importar óleo diesel, importar óleo combustível. As pequenas centrais hidrelétricas, presidenta, são a melhor forma de produzir energia renovável, porque elas produzem no período úmido do ano, a sua maior parte, e elas podem, ao produzir, evitar que os grandes reservatórios das grandes hidrelétricas percam carga armazenada, percam água, possam economizar. As centrais hidrelétricas, as pequenas centrais hidrelétricas, não agridem o meio ambiente. Quem fala isso, mente. Mente com um princípio, com uma vontade, com uma determinação de ajudar a importação de petróleo, a dependência do Brasil do petróleo. Não deveriam ser ouvidos os que mentem, porque eu quero saber aonde que a energia das PCHs tem algum impacto ambiental. Será que nós impactamos o meio ambiente quando criamos as áreas de preservação permanente em volta de todos os nossos reservatórios de 30 a 100 metros de largura, como está na lei? Será que isso é o impacto ambiental que nós damos? Nós criamos áreas de preservação permanente por lei, com espécies nativas de flora e fauna. Será que nós atacamos o meio ambiente, presidenta, quando essas áreas de preservação permanente impedem a erosão superficial do solo, impedem o desbarrancamento dos rios, das margens dos rios? Será que nós agredimos o meio ambiente quando essas áreas de preservação permanente, que são cercadas, impedem a ocupação irregular da margem dos rios? Impedem o plantio irregular na margem dos rios? Será que nós agredimos o meio ambiente, presidenta, quando as nossas áreas de preservação permanente impedem que resíduos de agrotóxicos sejam despejados nos rios? Será que elas impedem? Será que a nossa atuação prejudica o meio ambiente ao represar águas que, em casos de grandes enchentes, causariam enormes estragos na vida e na população ajusante?
Será que nós atacamos o meio ambiente quando represamos água que pode ser utilizada, por exemplo, para abastecimento humano? Será que nós atacamos o meio ambiente quando essas águas podem ser usadas para irrigação por gotejamento, que permita o plantio na região de frutas de alto valor agregado? Ou será que nós atacamos o meio ambiente quando disponibilizamos o reservatório para a piscicultura e a aquicultura? Não é? Fica o meu apelo à presidenta Dilma, ao Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, que estudem melhor a questão das pequenas hidrelétricas, que orientem a sua base, os seus funcionários, os seus dirigentes, a sua equipe, para que aqui não há inimigos. Aqui não tem nenhum inimigo do meio ambiente. Não tem nenhum inimigo do meio ambiente entre os empreendedores de pequenas centrais hidrelétricas. Aqui só tem amigos do meio ambiente. Não é? E, portanto, que se dê uma atenção a essa questão, que se estude, que os promotores sejam instruídos sobre isso, que haja um mínimo de esclarecimento. Nós somos perseguidos como se bandidos fôssemos. Nós somos vítimas de uma campanha de difamação, uma verdadeira campanha de difamação por empresas e por organizações que estão na lista, na folha de pagamento das grandes empresas de petróleo, que estão lucrando bilhões de dólares vendendo petróleo para o Brasil, e não é pouco. Não é pouco. O gasto em petróleo com geração hidrelétrica, com geração termoelétrica, agora em 2014, para quem não tivesse apagão, é do mesmo tamanho do superávit primário que nós não estamos conseguindo atingir. Ou que há dúvida se vamos atingir. Portanto, se a Presidente da República não der uma orientação à sua equipe para que os estados sejam estimulados, a tal como o estado de Santa Catarina, criar seus próprios programas de desenvolvimento de energias renováveis, nós vamos passar a maior vergonha de todas, que é um país totalmente dependente, criarmos um país totalmente dependente de combustíveis fósseis, tendo um enorme parque hidráulico, tendo uma disponibilização enorme de recursos hidráulicos. Só para ter uma ideia, só para você que está me assistindo ter uma ideia, você sabe quanto do território nacional é ocupado por lagos? É uma coisa, é difícil até de obter. Eu tive que recorrer ao site da Central de Inteligência norte-americana para poder saber quanto que era. No site da internet, da CIA, está lá. 157 mil quilômetros quadrados. Esse é o total. Dos quais 38 mil são artificiais. Menos de 0,02% do território nacional. Mas se você for acreditar nos programas de televisão, se você for acreditar nos filmes com atores globais, muito mais bonitos, mais capazes do que eu, para aparecer no vídeo, você vai pensar que o Brasil está todo submerso. Vai pensar que está tudo que era possível construir de hidrelétrica está construído. Isto é uma mentira. Isto é mentira. E nós temos ainda 155 mil megawatts já identificados, inventariados ou projetados para construir. Isso é 20% a mais do que toda a capacidade instalada do Brasil hoje. Todas as fontes. Portanto, vamos enfrentar essa questão. Eu peço que os deputados, vereadores, prefeitos, secretários, que porventura assistam esse vídeo, que tentem estudar a forma de como também podem participar, como seus municípios, seus estados, podem imitar o estado de Santa Catarina. Venham conhecer, vão conhecer a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina e vejam como é possível Estado, municípios poderem também
participar desse desenvolvimento. Governador Colombo, se estiver nos assistindo também, parabéns. O senhor é um grande homem público. O senhor fez um trabalho excelente com a sua equipe. Tomara que o seu exemplo frutifique. De nossa parte, conte com os empreendedores de PCH para fazerem esse programa dar certo. Nós temos certeza que o nosso exemplo é muito importante e nós não temos oportunidade de errar, não temos espaço. Conte com os empreendedores de PCH de Santa Catarina, do Brasil, conte com a Abra PCH também para ajudar no que for possível. Muito obrigado, governador, que Deus o abençoe. E a todos os nossos seguidores, por favor, estudem essa questão, estudem o programa Mais Energia e vamos tentar fazer com que esse programa seja reproduzido em outros estados e em outros municípios. Era isso por hoje.